Boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Anderson Machado e está começando mais um OestCast aqui na Rádio Luzes. E para você que está chegando agora, não conhece o OestCast é um podcast que visa bater um papo com as principais personalidades de Santa Bárbara e região. E hoje, claro, não é diferente porque o meu convidado, ele é vereador de Santa Bárbara, Felipe Corá. Felipe, muito obrigado, cara. Anderson, obrigado você pelo convite aí. Já acompanhava o seu podcast Pô, já valeu. desde a outra vez que vocês já tinham, né, o podcast. Parabéns, a gente precisa de mais mídias como essa na nossa cidade. Falar um pouco de Santa Bárbara do Oeste, né? Isso aí. E antes da gente dar início ao papo mesmo, eu queria só dar um recado pra você que tá assistindo aqui a live. Comenta, depois a gente vai ler o seu comentário também, a gente vai ler o comentário e compartilha aí pra gente, pra mais pessoas assistirem, né, o nosso papo. Felipe, de novo, muito obrigado. Cara, você sabe que eu imagino, ou não sei, que você é uma pessoa muito querida aqui na cidade. E também, ao mesmo tempo, muito odiada. Sim, Você tem essa noção? tenho, Ao mesmo tempo, essa relação de amor e tenho, ódio? tenho. Ao mesmo tempo que a gente consegue gerar esse carinho, também tem gente que não gosta. Normal, normal. Quando você se posiciona dentro do aspecto político que tá o país hoje, direita, esquerda, Bolsonaro, Lula, PT, PL e tal, é normal que você atrai admiradores, mas também atrai pessoas que não gostam do seu trabalho, né? Que você falou, odeiam, né? É normal. Eu tenho essa ciência, assim. Chega muito hate nessas... Redes sociais, viu? Só redes sociais. Eu garanto pra você, olha, nunca fui utilizado na Na rua. rua, não. Nunca. Pelo contrário. Se eu andar num mercado da vida, num shopping, a minha esposa já nem gosta de fazer compra comigo, porque quando eu vou é complicado fazer compra. Sempre me param também no Sempre supermercado. me parou, corar comigo. Como é Eu muito sei como é. essa imagem do Bolsonaro, então o pessoal pergunta, rapaz, aí tá inelegível, rapaz, vai prender ele, não vai? E as pessoas gostam muito de perguntar pra gente, né? E claro, é vereador, então é pedido de é lombada, porra de árvore, é buraco, é reclamação, é saúde, né? Então a gente, graças a Deus, é bastante reconhecido nas ruas. Você tem noção... Eu acho que não tem problema eu falar isso. Você tem noção que teve até um patrocinador aqui que costuma me ajudar e tal, que não topou patrocinar o episódio de hoje por causa que seria você? Olha, eu tenho convicção que teria muitos outros que gostariam de patrocinar porque eu estou aqui. Então, ó, É, tá vendo? Eu não conversei com você antes, aí pois é, tal, putz, pois é. mancada minha. É normal, né? Provavelmente seja uma pessoa de espectro de esquerda que não tem, que Sim, não enxerga é, em mim essa representatividade. sim. Respeito ele. Sim, normal, normal. Mas antes de a gente falar um pouco sobre você como vereador, política e tal, eu não sei a sua formação. O que você veio da onde? O que Vamos você lá, Felipe fez? Corá. Eu sou nascido em Santa Bárbara do Oeste. é, Terminei o ensino médio aqui no Brasil. Morei 11 anos fora do Brasil, 10 anos na Espanha, um ano na Itália. Tenho dupla cidadania. Minha família inteira mora lá fora. Corar espanhol? Corá italiano, lá de Vicenza, na Itália. Eu tenho uma paixão pela Itália, tanto quanto pelo Brasil, né? Eu gosto muito de lá. Lembro dos meus antepassados, meus avós, bisavós, né? Atualmente sou estudante de marketing. Me candidatei a vereador aos 26 anos pela primeira vez, em 2020. Fui eleito a primeira candidatura, 973 votos. Uma votação expressiva dentro de uma situação em que o país estava vivendo, a gente estava numa pandemia, começando uma pandemia, né? Foi uma eleição complicada, disputando com um monte de gente de renome, com grana, com estrutura, comprando voto, doidado, É. e a gente na sola do sapato. Internet, a gente tem um trabalho muito forte na internet, redes sociais. E aqui estamos nós, né? Vereador, terceiro ano de mandato. E por que você decidiu ser vereador? Eu decidi ser vereador. Ou melhor, entrar na política? Como eu te falava em off nos bastidores, tá aqui nosso amigo Rodrigo, né? Ele que me conhece já há alguns anos. Eu já tive programa aqui nessa casa. Na verdade, era na outra.
Era no outro estúdio, na Rua General Câmara, em 2012. Eu tinha 17 anos. Eu tinha recém chegado no Brasil. E eu fiz um programa religioso lá. Eu sou evangélico, né? Fiz um programa religioso lá. E foi quando eu conheci o Rodrigo. Eu brinquei aqui quando cheguei. Falei que o Zé Maria é dono da Rádio Luzes. Eu falei, acho que o Rodrigo é mais dono da Rádio Luzes do que o Zé Maria. Porque no tempo que ele já tem aqui dentro. Tive a oportunidade também de passar pela Rádio Brasil. TV todo dia. E esse trabalho na comunicação sempre me veio esses convites. Cara, você tem que ser candidato. Você tem que ser candidato. E a população enxergava na gente essa representação. Porque sempre fui uma pessoa bastante combativa dentro do rádio, né? Lógico, inicialmente foi um programa religioso, mas depois nós tivemos um programa que falava sobre política, falava sobre prestação de serviço, e sempre com posições mais enfáticas. Foi quando eu comecei a chamar a atenção e as pessoas me convidando. Eu nunca pensei em ser candidato a vereador, digo pra você. Mas aí em 2020 eu decidi aceitar o convite, morava fora do Brasil, faltando um ano pra eleição, voltei pra cá pra ser candidato. E você sempre, desde que idade, assim, você percebeu que o seu viés foi a mais à direita? Estar na política, eu estou já há muito tempo. Eu fui assessor, eu já trabalhei com marketing eleitoral em campanhas eleitorais, mas nunca pensei em ser candidato, né? A questão do aspecto de direita, eu sou cristão, né? Meus pais são pastores. Eu desde pequeno aprendi a defender os valores da família, a defender os valores cristãos. É, morei lá fora e pude ter contato com uma outra cultura, e também pude entender o quão o comunismo, o socialismo é nocivo, danoso à sociedade. Eu acredito numa política econômica numa política econômica aberta, numa política econômica liberal. Por isso que eu entendi que o meu pensamento político tem que ser de direita. Eu não sou a favor da desmoralização que a esquerda faz com nossos valores, principalmente no tocante à família. Conversando com o Rodrigo aqui, a gente estava falando sobre questão de direita e esquerda. E, infelizmente, a esquerda, ela monopolizou a causa social. Não quer dizer que a causa social é da esquerda. A causa social é daquele que ama o próximo, que gosta, que tem, né, um carinho pelas pessoas, gosta de gente e entende que a situação que está o nosso país tem que ter política pública para ajudar as pessoas. Não é porque é de direita que não vai ajudar as pessoas, porque a esquerda tomou, o PT tomou isso para eles, dessas causas, defender essas causas sociais. Eu sou um vereador bastante sensível às causas sociais, sou a favor dos benefícios sociais, desde que haja regras para que a pessoa não se torne dependente daquilo e acaba se tornando dependente do Estado e acaba não se tornando uma pessoa independente no ponto de vista de trabalho. Sim, sim, nesse quesito eu também concordo com o que você falou. E eu acho que não tem problema nenhum eu falar aqui. Se a gente bater um papo, for perguntar se é a favor disso, se é a favor daquilo. Vamos lá. E eu vou cair mais no espectro à direita. Sim. E eu sou barbarense nato, assim. Não nasci aqui, mas eu me considero barbarense, sou bairrista. Me considero, como eu disse, se a gente for bater um papo, se é a favor disso, aquilo, caio no espectro da direita. E você acredita que eu voto no PSOL? Olha só. Porque, como eu disse, eu sou barbarense e eu voto em Americana. Então eu voto nos piores candidatos de propósito, sabe? Mas, brincadeiras à parte, você falou que eu dei uma olhada na sua página do Instagram e tal, você declara, você se vê como conservador, é isso? Conservador. O que é ser conservador? É conservar os nossos valores. O que são nossos valores? E aí é onde entra a pauta moral. É defender a vida, ser pró-vida. Sou totalmente contra o aborto. Sou totalmente contra a liberação das drogas. Sou totalmente contra qualquer tipo de flexibilização das drogas, por exemplo. A gente sabe, não vou generalizar, mas a grande maioria das pessoas
que hoje estão afundadas nas drogas, seja no crack, na cocaína, ou heroína, Maconha, enfim. maconha, A maconha, ela é a porta para essas drogas. Mas aí você vem falar sobre o álcool, sobre o tabaco. Infelizmente também são drogas, mas assim, são drogas permitidas no Brasil, né? Mas que todas elas, se não for usada de forma controlada, também podem te levar a um transtorno psicológico de te levar a outros caminhos, que é a dependência química, né? Por exemplo, você falou, você se considera, como você disse, conservador. Eu, eu não li, por exemplo, acho que você deve saber quem é, Edmund Burke. Sim, Eu não li. Considerado o pai do conservadorismo, digamos assim. sim. E fazendo uma alta análise, assim, eu não sei se eu. Ora eu me considero conservador, assim, mas eu sou do conservador do tipo. Cara, eu não. Por exemplo, eu não faço tatuagem. Eu sou conservador, sabe? Eu não ligo. Sei lá, se meu filho um dia nascer com uma tatuagem na. Sei lá, enfim. Eu não ligo do próximo, Eu nem assim, não me diria, incomoda, nesse sabe? caso, eu nem diria que você é conservador, eu diria que você é tradicional. Então. Você é tradicional, É. né? Você deve ter aquele pensamento mais voltado para nossos avós, Sim, né? quanto a mim, eu sou. Eu não bebo muito pouco, sabe? Só que eu acho que um problema do conservadorismo em si é regular o outro, eu acho. Por exemplo, sei lá, casamento gay, por exemplo. Eu não sei qual é o seu Sim. pensamento sobre isso e tal. Não entendo o porquê não, entendeu? Não me Não afeta em vejo nenhum problema, não nada. vejo nenhum Porque se a problema. gente for basear na religião, tipo, posso ser cristão, mas seria tipo uma inquisição a gente levar isso pra sociedade, sendo que nem todo mundo acredita em Deus, ou acredita, mas talvez não siga. Então fica uma coisa meio que forçada através da Uma isso. imposição. Você perguntou sobre casamento gay. Hoje existe a união estável, né? A pessoa ela tem a liberdade de poder de unir com outra pessoa, de ter hoje tem um casamento gay. Hoje é liberado no Brasil, hoje é legalizado. O que eu não sou favorável é imposição. Aí eu vou usar o seu argumento para defender o meu. Que as igrejas façam um casamento gay. Mas isso é? Não. Então, eu nunca vi um existe, caso, sei lá, mas tipo, dentro da pauta LGBTQIA+, existe esse E desejo. eu não sei como é que tá hoje, mas, por exemplo, Se a pessoa que- se, vou o, dar- vou pa- dar um se o exemplo. padre ou o pastor negar, hoje, Hoje ele pode se negar. O desejo da comunidade é que o padre Zezinho da paróquia XYZ seja obrigado a fazer o casamento deles. Aí nós estamos então numa seara de liberdades. Aí eu sou totalmente contra. sim. Entendeu? Porque aí nós estamos entrando numa questão de crença, nós estamos entrando numa questão delicadíssima. O que você faz dentro da sua casa, dentro do seu quarto com o seu companheiro e companheira é um problema seu. Entendeu? Agora, começar a invadir a liberdade dos outros é começar a ter problema. Sim. Começar a colocar mordaça nas pessoas, eu não vejo nenhum problema deles se casar, é direito deles, adquirido, já é lei. Agora, passar isso para uma modernidade, entre aspas, né? Por essa liberdade que eles querem transfigurada, né? Uma libertinagem, né? Transfigurada de liberdade, eu sou totalmente contra. Essa libertinagem que você falou se limita-se ao A casamento? igreja. A igreja. Sim, a igreja, sim. A igreja. Eu não, Demonstração de afeto na rua, você vê problema? demonstração de afeto na rua, nem se eu for no Tivoli Shopping agora com a minha esposa e ver do meu lado um homem e uma mulher se beijando, uma coisa é, você entendeu o que eu quis dizer, algo vulgar. Sim. Até um casal heterossexual é vulgar. Talvez seja, mas eu acho que não se deva levar a lei a isso. Talvez Concordo. pessoas se sentem incomodadas. Imoral, não é Ok. ilegal. Sim, Se um casal homossexual nesse momento se beijar, não é legal. sim. Mas é imoral. Minha opinião, é imoral. Como também
um casal heterossexual ficar se beijando numa praça de alimentação é imoral, não é lugar daquilo ali. Existem lugares apropriados para aquilo, né? Então, demonstração de afeto, independente do sexo que for, eu sou totalmente contra. Mas não acredito que o Estado deva regular isso. Sim, isso. Não acredito. Isso já é um bom passo. Assim. Eu acho que quanto mais você der asa pro Estado se intrometer no particular das pessoas, é ruim. Porque viram um estado de exceção, viram a... eu sou a favor da liberdade. Eu sou a favor da liberdade. É que existe algumas liberdades que, infelizmente, no Brasil não dá para ser discutida ainda porque são culturais. Por exemplo, você falou um pouquinho sobre drogas e tal, até maconha. O STF eu acho que liberou agora, né, uma quantia maior para uso. Tá discutindo, ainda não foi... Que é um absurdo isso também. Mas eu sei lá, eu acho que... Não sei, talvez eu não tenha opinião formada, mas não me incomoda se um cara usa... Eu vou chegar lá. Tamanha quantidade, você vai entender. Ou se ele portar uma grande quantidade. Pode explicar qual que é o real objetivo da proposta? Proposta feita pelo PSOL. Você falou que gosta do PSOL, hein? PSOL fez uma proposta. Hoje é no mínimo 30 gramas. Certo? Hoje, vamos colocar qualquer pessoa que for abordada com 2, 3, vamos falar de beck, né? Acho que o pessoal conhece mais como beck. Com cigarro de maconha. 2, 3, 4 a mais, já começa a ser caracterizado do tráfico de drogas e não usuário. A proposta do STF, aliás, a proposta do PSOL, que está sendo verificada, né? Vai ser votada, vai ser analisada pelo STF, é passar para 100 gramas. 100 gramas de maconha. Quanto que dá mais ou menos? Olha, eu não sou. Traz uma balança aí, você tem uma balança? Eu vou chegar nessa questão da balança. Eu não sou usuário nem traficante pra poder te precisar. Mas, eu te garanto que são mais de 50 cigarros de maconha. Que usuário que anda na rua com 50 cigarros de maconha? Quem anda com 50 cigarros de maconha é traficante. Então, o objetivo da proposta é defender o traficante. O objetivo da proposta é criar uma brecha na lei para quando a polícia abordar esse cidadão, ele dizer, sou usuário. Na verdade, ele tá traficando. Outra coisa, a polícia te incomoda quanto a maconha. Vai ter que andar com uma balancinha agora na rua, Rodrigo? Tá uma balancinha aqui, ó. Vamos ver. Gente, pelo amor de Deus, cara. Aí onde eu digo pra você, Corá, você acabou de falar que você tá falando da liberdade. Cara, nós não temos condições ainda culturais de liberar droga no Brasil. Cara, eu vou te dizer uma coisa, eu sou a favor que a pessoa se arrebente, quer se drogar na veia, que se lasque. Agora, assuma a responsabilidade por isso. Nós estamos falando de questão de saúde aqui. Se a pessoa ela se droga, ela acaba com a vida dela, ela vai pra onde? Ela vai pro SUS. E muitas das vezes disputa a vaga com um senhor de idade que trabalhou a vida inteira e teve um AVC, teve um infarto, com um maconheiro safado vagabundo, com perdão da palavra, que optou por se drogar e disputando vaga com o senhor, cara. Então, olha só onde é a consequência da liberação das drogas. Eu acho que, por exemplo, e quanto ao uso medicinal? Já existe, já tem lei permitindo o uso do cannabis, sou totalmente favorável. Já existe e já tá funcionando. Por exemplo, eu sinto que no Brasil a gente entra em pautas que eu sinto que não é o momento. Por exemplo, esse tipo de pauta de drogas, tem também... Sou totalmente a favor do que você acabou de falar. O quê? Não tem como falar. A gente tá falando com o Rodrigo, que eu cheguei um pouquinho antes, vou ter um papo legal com o Rodrigo. Eu não sou a favor de discutir droga agora, cara. Nós estamos falando de um país que não tem saneamento básico ainda. Sim. A gente tá falando de um país que tem gente que passa fome. Vamos discutir liberação de drogas. Outra coisa que eu não entendo, por exemplo, tá em voga agora, tipo, pronome neutro e tal. Eu concordo que esse tipo de tema, sei lá, na Finlândia, eu não concordo ainda de mudar a regra. Eu não concordaria. Mas eu colocaria isso, se eu fosse um político, a discussão.
se a gente tivesse na Finlândia? Cara, lá não tem problema. Lá não tem Mas você sabe, insegurança, saúde, todo mundo tem moradia. Vamos conversar sobre isso? mas você Vamos. sabe por que que a pauta Aqui tá sendo discutida? A Eu vou te senhorinha falar. vai. Como que você vai conversar com uma senhorinha? Eu sabe? vou te Isso faar eu o não- porquê que essa pauta tá realmente sendo não discutida. entendo. Por conta da geração mimimi. Hoje, e aí fica com um puxão de orelha pra você citou no começo do nosso bate-papo, Edmund Burke e tal. Fica aqui um puxão de orelha pros conservadores, pra direita, que há anos atrás, na época do militarismo, entregou a cultura e a educação na mão da esquerda. Hoje as nossas universidades estão aparelhadas. Hoje o cara ele entra ali com a cabeça neutra, ele sai da universidade, ele sai achando que Karl Marx é o ídolo dele. Ele achando que Cuba é o exemplo de país. Ele achando que a Venezuela é democrática. Essa é a realidade. Ele sai da universidade de esquerda. Ele sai dali achando que o socialismo não funciona nem na cadeia. Que todo mundo tem que vestir igual, todo mundo tem que comer igual, e sai pra pegar, tomar sol igual. Você sabe que tem privilégio na cadeia. Não é? O socialismo é maravilhoso. O socialismo é maravilhoso no discurso, né? E por que tem essa discussão hoje? Porque os postos de comando, as redações de jornais, a redação de diretoria de rádio, de televisão, grandes espaços de influência estão tomados por pessoas desse pensamento. E eles querem impor essa agenda a todo custo. Muitas pessoas dizem, aliás, a parte que te odeia, digamos assim, que você é da. Faz parte da. Você foi consultar o pessoal? Não, a gente vê nas redes sociais. Assim. E até. Não foi muito difícil, né? Eu tive que me diga. Esse pessoal diz que você, sei lá, faz parte da extrema esquerda. Extrema direita, aliás. O que é extrema direita pra você? Você se acha que se enquadra nisso? E por que dizem? Extrema direita porque eu apoio o Bolsonaro. Anderson, eu não concordo em tudo, nem com a minha esposa em casa. Quanto mais com o presidente da República. Mas você acha que é por causa disso mesmo? Por causa do apoio ao Bolsonaro? Por conta do apoio ao Bolsonaro, porque... E estão vendo aí que o Bolsonaro... Estão sentindo falta do Bolsonaro. Olha só que coisa, né? A turma do Hélio estão sentindo falta do Bolsonaro. A tudo sobre o Corá é por conta do Bolsonaro. Eu fui apoiador do Bolsonaro, sou apoiador do Bolsonaro. Fiz a campanha dele aqui. A minha campanha foi baseada em cima disso, né? Seu cabo eleitoral. Eu fui o organizador das carreatas fora Dória. Eu fui o organizador das carreatas em prol da campanha do Bolsonaro. Fui recebido pelo Bolsonaro em Brasília quando ele era deputado federal, em 2018. Ele era deputado federal pelo Rio de Janeiro. Fui recebido pelo Bolsonaro em 2021 no Palácio do Alvorada. Se você um dia tiver a oportunidade de ir no meu gabinete na Câmara, você vai ver um quadro grande lá com a minha foto com o Bolsonaro. Eu sou o único vereador da história de Santa Bárbara do Oeste a ser recebido por um presidente da República no Palácio do Alvorada. Isso é um orgulho pra mim, independente se é o Bolsonaro ou não. É um presidente da República. Então você... Eu estive na sala onde Temer, onde a Dilma, onde... Você entraria na sala com Lula? Se eu iria na sala com o Lula? Você acabou de dizer que é um presidente da República. Eu estive na sala onde o Lula mas despachou. com o Lula? Depende pra quê. Depende pra quê. Você conversaria com o Lula? Sim. Conversaria. Eu conversaria. Conversaria. Inclusive, vai dar muitas perguntas duras pra ele. Mas, e como que nasceu esse contato? Como você conseguiu chegar ao Bolsonaro? Foi você que... Você que trouxe ele pra Americana nessas carreatas? Foi através de você? O Bolsonaro veio pra Americana por meio do nosso contato, por meio também, agora veio recentemente, acho que não me engano, um ano e meio atrás, o deputado Eduardo Bolsonaro também esteve aqui em Santa Bárbara. Nós anunciamos uma verba de R$300 mil. Vou anunciar. Pro cemitério dos americanos, isso, né? Foi alguma coisa assim. Acabou não podendo ir pra lá porque. Acho que até foi no seu podcast o Eliel? O João Padovese. O João Padovese, né? Inclusive, pessoal, tem algumas entrevistas que só estão lá no meu canal do YouTube, o Westcast. Tem entrevista legal. Com o Eliel, com o João Padovese, foi muito legal. Com o ex-prefeito Denis. A questão da verba.
não pôde ir para o cemitério dos americanos porque é uma área privada. Ah, sim. Infelizmente. Entendi. O recurso está sendo implantado numa área de bem-estar lá no bairro São Fernando. São 300 mil reais do Eduardo Bolsonaro. Inclusive, vou anunciar aqui com exclusividade: a deputada Carla Zambelli estará aqui em Santa Bárbara do Oeste sexta-feira. Sério? Agora, Legal. sexta-feira, ela vai anunciar uma verba de 600 mil reais para o Hospital Santa Bárbara. A meu pedido, nós vamos juntos visitar o Hospital Santa Bárbara. Ela vou apresentar para ela junto com o nosso amigo o presidente Leite. Fica até aqui uma dica para trazer o Leite aqui um dia. Ele é um cara espetacular, é presidente da Santa Casa. Vamos apresentar toda a estrutura do Hospital Santa Bárbara para ela e depois nós vamos ter uma reunião com o prefeito Rafael. Sobre esse apoio ao Bolsonaro, opinião minha, tá? Eu acho, não sei, e eu faço a pergunta pra você também, você não acha que o bolsonarismo e como, não sei se eu posso colocar assim, o conservadorismo hoje no Brasil não perdeu o senso crítico ao governo Bolsonaro? Porque Pode ser me que sim, incomodou em alguns muito, aspectos. porque antes do governo Bolsonaro chegar ao poder, era Dilma, antes o Lula, me incomodava muito que os apoiadores e tal diziam amém pra tudo. Eu falava, nossa, mas como que você não tá vendo isso? Ah. Aí chega o governo Bolsonaro e parece que a galera fez a mesma coisa, só que ao contrário, sabe? Por exemplo, apesar dos... Eu não sei se você ainda reconhece como erros ou talvez crimes do governo Bolsonaro, eu não sei como que você vê isso, mas você não acha que perdeu o senso crítico? Por exemplo, alguns anegam. Eu comecei a perceber, a achar estranho lá no começo do governo. Sei lá, o presidente, ele assume, repassa um tempo, não sei quanto tempo mais ou menos. Aí ele quis colocar o filho dele na embaixada americana. Embaixada certo? americana, sim. Eu falei assim, cara, eu acho que isso é nepotismo. Aí, não, é porque, veja bem, é estratégico. Tá, mas eu gosto do certo e o errado na política. E antes de ser estratégico, Não era legal, tá? É importante mas dizer não que é, não era legal. mas não é, aí que você fala sobre os jogos, não é imoral? Ele tem competência pra isso. Mas não sou estranho? Eu não vou dizer que sou estranho, porque eu conheço o Eduardo, eu sei da competência do Eduardo. O Eduardo, ele é policial federal, né? Ele passou no concurso pra ser policial federal. Não é qualquer um que passa no concurso pra ser policial federal. Teve já vivência nos Estados Unidos. Agora, se você mudar a pergunta e dizer assim, Felipe, teria pessoas melhores capacitadas para ocupar o cargo? Eu acredito que poderia ter. Como também poderia ter pessoas melhores, mais capacitadas que o Bolsonaro para ser presidente. Sim. Mas ninguém teve a coragem que ele teve, cara. A verdade foi essa. Eu acho que o Bolsonaro ele foi muito mal assessorado, sabe? Muito mal assessorado. E em outras, isso foi uma coisa que eu citei, mas entre vários, o maltratamento com a imprensa. Eu lembro uma vez que ele mandou, cara, isso não se, eu acho que isso não se faz, porque mandou calar a boca a jornalista. Eu não, Mas Anderson, não me entra na cabeça. eu Não não tem, vou, ó, eu não você vou, é uma eu não agressão. vou passar pano por nenhum dos lados. É uma agressão, você É uma mandar calar a agressão, boca, entendeu? É uma um verbal, erro, mas é uma é agressão. um erro que ele cometeu. Só que a imprensa só fala disso. Não fala que o Lula falou que em Porto Alegre é exportador de viado. Não fala que Pelotas, né, Pelotas é exportador de viado. Não fala que Rio Grande do Sul é lugar de mulher de grelo duro. Sim, sim. Né? Então, quer dizer... Então, cara, eu vivo muito então, bem. Como dizer a palavra? A seletividade da imprensa quando o tocante ao Bolsonaro. O orçamento secreto. Agora é emenda do relator. Não é um orçamento secreto. Orçamento secreto. O tal orçamento secreto, que é uma parte do valor, uma parte da fatia do orçamento anual, que vai para os deputados para ser encaminhado a emendas dos deputados, que é algo comum, ainda existe. Agora é tal de emenda do relator. A imprensa é uma ignorância gigantesca a pessoa não enxergar isso. Que a imprensa trata o bolsonarismo, o governo Bolsonaro e referente ao Lula com a devida seletividade. A grande parte da imprensa é de esquerda, né? Isso é inegável. Eu acho que me incomoda também eles quererem negar isso também, né? Como, por exemplo, passar pano pra receber Nicolás Maduro no Brasil. Sim, cara. Também, sabe? Cara, eu vivo muito bem, cara. Estamos falando do presidente que passou por cima de pessoas com um tanque de guerra, matando pessoas, cara. Sim, mas aí que tá. Mas o povo passando fome comendo cachorro.
Esse governo apoia isso. Esse governo apoia a Nicarágua, que mata padre e pastor, cara. Que persegue gays. É. Mas não é o Bolsonaro que é homofóbico? Sim, sim. Pra você ver. Mas o Bolsonaro também não deu uma flertada. Se não me engano, ele falou sobre o Pinochet, ele elogiou alguma coisa assim. Não deu umas escorregadas também nesse A tipo? questão é essa, a gente não pode a todo momento querer justificar o erro de um com o erro do outro. Bolsonaro errou, ponto. A questão é, os erros que ele fez são passíveis de prisão, de ser preso, de ser inelegível? Na minha opinião, não. O Brasil cresceu esse flertamento do Lula com o Maduro, com o presidente da Nicarágua, você acha que é passível de alguma coisa? Não, porque ele tem liberdade de defender o que ele quiser. Desde que não faça a mesma coisa no Brasil. Dizer que o Lula tem que ser preso porque ele apoia a Nicarágua, a Venezuela, aí é uma coisa muito complexa. Não Mas apoiar, mas, por exemplo, o Maduro é um ditador e teve aqui, entendeu? aí é outra história. É a mesma coisa que ele acabou de dizer, que se o Putin desce no Brasil, não vai permitir ele ser preso. Sim. Como que não, cara? Como que não? Voltou atrás depois, né? Eu vou atrás por quê? Porque o governo marqueteiro. Que é isso que o Bolsonaro não era, né? Governo marqueteiro, né? Ó, a imprensa. Viu? Vamos taxar a Shein, vamos taxar o AliExpress, vamos taxar as importações. Aí viu que tomou porrada. Vamos parar, porque. Ou você é, ou você não é. Eu acho que o Bolsonaro pecou muito por ser o que ele é. Eu acho que o Bolsonaro pecou muito por ser aquele jeitão. Eu sempre comento. Eu conheci o Bolsonaro pessoalmente. Eu pensava, como que ele é? Eu falei, cara, ele é aquele jeito. Ele é o tio do Raider. Ele é o tio do churrasco. Ele chega a você, igual, vamos supor, nós somos um sobrinho dele. E ele fala, e aí, Ana, só tá pegando as menininhas? Aquele tio, cara. Ele não tem filtro, né? É o tiozão, é o vô, é o nosso vô, cara. Você entendeu? Mas eu vou te falar uma coisa. O que esse cara tá passando, o que esse cara tá suportando. Eu não sei se nenhum de nós aqui, algum de nós teria a força que esse cara tem. Porque não precisa disso. Cara, se ele quisesse, dane-se tudo, vai. Acabou de receber 17 milhões de reais de Pix de apoio. Né? O Lula não consegue. Você fez o Pix pra ele? Fiz o Pix pra ele. Você fez o Pix pra ele? Fiz o Pix pra ele. Fiz, eu senti na vontade de fazer, tinha condições de fazer, fiz. Não fiz dentro da minha realidade também, claro, né? Eu não sou empresário, eu sou rico, né? Eu sou o Luciano Hang. Você é vereador. Mas vereador pobre. Vereador de Santa Bárbara, ganha muito pouco. Não é. E sobre esses erros que você até concorda que ele cometeu e tal. Aí tem a pandemia também. Você acha que ele também falhou na pandemia? Também errou na pandemia? Uso de máscara, o Bolsonaro, incentivo, cloroquina. Eu acredito que a minha opinião. Só erra quem bate o pênalti, né? Então, assim. É isso que eu falo. Na análise geral. Ele foi muito mal assessorado. Na análise porque geral. Porque veio a pandemia. Cara, escuta o médico. Ah, tá falando isso. Beleza. Ele mata no peito. Não é erro dele. Se o cara errou, que a vacina errou. Ele veio a vacina, ele fez o que tinha que fazer. O erro não seria dele, entendeu? Ele deu ouvido a pessoas muito. Olavo de Carvalho. Beleza. Sabe? Mas ele você. Foi muito mal. Vamos dar espaço aqui também pros acertos. Me fale um presidente que alertou sobre o Covid antes que o Bolsonaro. Nenhum. Enquanto o Bolsonaro falava do Covid na internet, o Drauzio Varela foi no Faustão e falou: a gripezinha. Sim. Eu concordo que é uma. O carnaval pode ir. João Dória foi pra imprensa dizer: o carnaval de São Paulo é o maior do mundo, o melhor do mundo. Venha pra São Paulo. Sim, teve isso também. O Covid só teve o alcance que teve no Brasil por causa do carnaval. A memória digital tá aí. Se você pesquisar, você vai ver lá o Bolsonaro falando do Covid muito antes dessa questão do carnaval. A alegação contra o Bolsonaro é a compra da vacina. A primeira vacina foi aplicada, se eu não me engano, foi no início, primeira quinzena de dezembro. A primeira vacina aplicada no mundo foi na primeira quinzena de dezembro. A primeira vacina comprada no Brasil foi na primeira quinzena de janeiro. Foi uma 30, 40 dias ali de espaço de tempo. Não foi comprada antes, e ele já deixou isso muito claro em várias entrevistas dele, porque
A fornecedora naquele momento disse: nós não nos responsabilizamos por qualquer eventualidade, por qualquer efeito colateral. Cara, quem em sã consciência vai aplicar milhões de doses no Brasil sem a eficácia comprovada? O Bolsonaro comprou em janeiro 85, por exemplo, os dados que eu tô te falando, você pode pesquisar na internet e comprovar. Mais de 80% das grandes nações compraram na mesma data que o Bolsonaro. Então, se o Bolsonaro é genocida, desculpa, o primeiro-ministro da Inglaterra também é. O Boris Johnson também é genocida. Então, o Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha, é genocida. Né? O Donald Trump é genocida. Né? O Alberto Fernandes, da Argentina, é genocida. Porque também comprou na mesma época. E por isso que eu falo, existe... Errou na comunicação. O Bolsonaro errou na comunicação, talvez naqueles e não dá um exemplo também das máscaras. Naqueles momentos, mas aí é a liberdade dele. Concordo, talvez se ele tivesse... Mas ele é o cara maior da nação, entendeu? Evitasse. Ele que deveria dar um maior exemplo. Concordo, poderia ter evitado. Mas tudo que acontecia com o Bolsonaro era muito ampliado. Sim, né? também. Cara, o Brasil, ninguém na Europa, ninguém nos Estados Unidos pode vir falar do Brasil em termos de vacina. Nós somos campeões de vacina. A gente vacina quase 80% da população em termos de vacinação de gripe em menos de 3 dias. Quando tem a vacinação no Brasil de gripe. Nós vacinamos milhões. Você falar do Brasil, a Finlândia, a Espanha tá tamanho de São Paulo, pô. Estamos falando de milhões de brasileiros. E a dificuldade logística do Brasil. A vacina tinha uma dificuldade. Você tinha que transportar a tantos graus e tal. Cara, pra você cruzar o Amapá, pra ir do Amapá pra ir pro Rio Grande do Sul, cara, quantas horas? Você cruza a Europa inteira, você não cruza o Brasil. Então, essa dificuldade de logística ninguém levou em conta. Levar a vacina lá nos confins do Amazonas, que não tem lugar para poder parar avião, helicóptero, tinha de barco, tinha de navio, de embarcação. A dificuldade que o país passou na pandemia mostrou, primeira coisa, a força do SUS. A gente fala muito mal da saúde do Brasil. E com certeza tem muito para melhorar. Mas mostrou, cara. Mostrou que a gente aguentou. Ah, mas morreu 400 mil pessoas. Quantas mortes foram? Acho que foi 800 mil pessoas. Tá dentro da média, cara. Dentro da média. Então por que na Itália morreu muito mais pessoas em termos de porcentagem que no Brasil? Não é porque a Itália fez uma gestão melhor que no Brasil. Porque a Itália tem... a população idosa na Itália é muito maior que no Brasil. E há de concordar, o Anderson pegar o Covid e um senhor de 80 anos é diferente. O seu organismo com um senhor de 80 anos. O senhor tem muito mais saúde, né? Não, pelo contrário. Ah, já não sei. Eu não sei. Em tese, você tem quantos anos? Tenho 30. Em tese, um jovem de 30 anos teria mais saúde do que uns 12 de 85 anos. Mas diante de tudo isso, que você até concorda que ele errou. Você errou, acha que não teve em crime nada? Ele errou na comunicação. Em crime no quê? No lance das joias agora. E o relógio do Lula? O Lula tá com um relógio lá de 85 mil reais que recebeu. A joia foi pra quem? Quem ganhou a joia? Michele? A joia é de quem, então? Michele. Então, não tem que se questionar. A imprensa tá fazendo uma tempestade num copo d'água. Se a joia... Se eu te dei um relógio, Rodrigo, você fala o que você quiser com o relógio, cara. Esse é o problema. Me fala qual que é o problema da joia. Se eu não me engano... Qual que é o crime da joia? Então não foi pro o valor da joia, que teria que se eu não me engano, que notificar, não foi notificado, certo? Como você não foi notificado? Como estão sabendo se não foi notificado? Já sabia, já tava no acervo. É dela, ela faz o que ela quiser com ela. A discussão das joias é... Agora, se você vir falar da questão do hacker, existe aí uma questão que está sendo investigada e tal.
que existe uma celeuma por trás disso. Agora, a questão das joias, cara, eu vou te falar, não vai dar em nada, tá? Segunda coisa, não tem acusação contra eles. Eles viu, roubou o que eles roubaram o presente deles. Ah, gente, não tem lógica, ô Anderson, não tem lógica. Como é que estão sabendo da joia se não estava catalogada? Eles esconderam a joia? Esconderam? Como é que eu sei do relógio do Lula que ele ganhou da Arábia Saudita? Acho que quase R$500 mil, é um relógio que ele usa lá até hoje, quando era presidente. Porque foi catalogado. É dele. Simplesmente dele. Eu vou perguntar, mas claro que eu já sei a resposta. Dentre desses todos os erros, crimes ou não, apesar de tudo, você continuou bolsonarista. Você acha que não é a mesma coisa dessa, não falo só de você, mas desse apoio todo ao Bolsonaro? O Bolsonaro não é a mesma coisa ao eleitor do Lula? Não. Se o Bolsonaro... Você não acha que é uma paixão? Por alguns sim. A um político? Por alguns sim. Eu não me considero fanático. Não me considero bitolado, né? Eu não passo pano pra ninguém, cara. Se amanhã vão provar que o Bolsonaro infringiu alguma coisa, nós vamos cobrar no rigor da lei. Agora, o que existe hoje são falácias, são acusações enganosas. Ele errou na pandemia, ele errou na comunicação. É passível disso de crime? Na minha opinião, não. Na minha opinião e na opinião de muitos juristas. E na opinião também da justiça, porque senão ele tava preso já, né? Então, não cometeu nenhum crime. Ele se reunir com embaixadores e falar sobre uma dúvida que ele tem sobre as urnas. Isso é passível de inegibilidade? Cara, você não tem liberdade. Você, Anderson, não tem liberdade hoje no Brasil de duvidar as urnas. Você pode ser preso pelo Alexandre de Moraes, pelo Supremo Tribunal Federal, igual o Bolsonaro constitucional inelegível. Que nem, eu tenho muitas críticas também ao Bolsonaro, como você pode ver. Eu não tenho problema nenhum só que também foi muito claro também, em alguns momentos, o exagero do Alexandre de Moraes, né, do STF. O autoritarismo muito grande. Foi muitas vezes autoritário. Muito grande. Cabeça de ovo. Cara. Não só com... Político, só não te cortando. Político ou figura pública. O Alexandre não é político, mas é uma figura pública. Inclusive tem uma frase dele dizendo que se não desce pro play, né? Se você não quer ser criticado, não esteja nesse meio. Ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Você comentou comigo aqui embaixo que você é humorista, você faz stand-up. A gente tem humoristas sendo censurados por piada. Se você for num stand-up hoje aqui, lotou lá o Teatro Manuel Lira, vamos ver stand-up do Anderson. Se você brincar, chamar o cara de cabeça de ovo, recortar e jogar isso no YouTube, cara, você pode ser preso. Sim. Olha só a censura que nós estamos vivendo. Nós estamos falando de um governo que está aí no poder que faz censurar a internet. Eu acho que... Isso é gravíssimo. Eu acho que... Por isso que eu falo, tanto o extremo do conservadorista, eu acho... Nenhum extremo é bom, isso tem que dizer. E eu acho que aí você cai no moralismo. E tanto eu acho que a esquerda, o cara que é o ultra, o mais radical lá, ele também é muito moralista. Porque ambos reclamam, por exemplo, piada. Ambos reclamam de piada. Você disse que isso vem parte por parte do STF, do Ministério Público, contra, por exemplo, comediante. Mas muitas horas, e eu acho que a maioria das vezes vem por pessoas. Sim. Que em sua maioria são de esquerda e reclamam por piada. Mas só que você não concorda que o conservador, que se diz conservador, hoje em dia, ele também reclama por piada. Muitas vezes quando você zoou o Bolsonaro. A gente tá falando sobre liberdade. Quando o comediante fala sobre piada, sobre religião. Uma coisa é você criticar. Eu defendo que você tire sarro do Bolsonaro, que você xingue, que você discorde. Agora, uma coisa é você discordar e você reclamar, outra coisa é você usar a sua influência, do seu poder pra calar alguém. É totalmente diferente. Cara, a gente teve aí no comediantes que fizeram paródia do Bolsonaro, paródia do Lula e tal. E tem que fazer. Ele é o presidente. A gente tem que zoar ele. É normal. Porque ele tá ali, né? Entendeu? No dia de amanhã alguém zoar o prefeito, zoar o vereador. Isso é comum.
não quer viver isso, sai fora da política, sai fora, não seja figura pública. Não, se você não quer ser criticado, ou não quer ser satirizado, não esteja como figura pública. A questão é essa. Uma coisa é reclamar. Eu sou defensor que o cara de esquerda possa detonar o Bolsonaro. Agora, eu não sou a favor que o cara que é o juiz use da toga dele pra poder calar a boca das pessoas. Aí não. Sabe por quê? Daqui a pouco nem o podcast seu pode estar no ar. Porque você não tem mais liberdade pra falar nada. Eu não posso vir falar o que eu quero aqui. Eu quero ter a liberdade de vir aqui falar o que eu quiser. Você poder falar o que você quiser no seu programa. Agora, se o Anderson se tornar um juiz, peraí, você não vai usar sua opinião pra poder achincalhar pessoas que pensam diferente de você. Esse é o problema que tá vivendo no Brasil. O STF virou um partido político, cara. Ô, Felipe, sobre algumas. Agora a gente vai entrar num terreno meio. Sobre algumas polêmicas suas. Vamos lá. A última foi do caso da Esther. Vamos lá. Foi. Que aconteceu? É, Eu sei que você acabou falando aquilo. certo. Foi meio pesado, né? Em relação à vereadora. Teve uma discussão. E na discussão eu tive um momento mais acalorado. Você falou pra ela se colocar no lugar dela. Eu falei um pouco demais e fui condenado por isso. Tô pagando. Você se arrependeu? De verdade? Ou foi por causa que a justiça mandou você se retratar? Eu não vou entrar De verdade você se arrependeu do que disse? Eu não vou entrar nessa seara do arrependimento. Porque no momento que aconteceu aquilo, cara, foi um momento do nervosismo. O Felipe Guara aquilo não teria acontecido se eu pudesse ter raciocinado melhor. Foi de supetão. Cara, se eu pisar no teu pé aqui agora, você pode ter uma reação de me xingar, de ficar bravo. Naquele momento, eu sou uma pessoa de uma personalidade muito forte. Então, eu fui provocado e respondi de uma forma que não era correta. O que aconteceu antes pra chegar nesse... O que vocês estavam debatendo? Não aconteceu nada, ela tava brigando, ela tava discutindo. Obrigado, Rodrigo. Ela tava discutindo com outro vereador. E aí... ela pegou e citou meu nome. Falou, e o vereador Corá, pra variar tal, fala no microfone e tal. Falei, vereadora, falou assim, resuma sua insignificância e tal. E aí foi quando surgiu aí. E o juiz deu causa ganha pra ela. Eu não recorri, porque eu sou legalista. Por mais que eu não concordei. Perdeu. Não concordei com a sentença, mas foi 16 mil reais pro saco. Foi. Sobre outra polêmica sua também, teve aquela do movimento... Mas eu não sou menor nem maior que por conta disso, pelo contrário. Eu acho que a gente cresce quando a gente reconhece os nossos erros. Só quem tá ali dentro sabe o que é estar ali dentro. Só quem passa por aquilo que sabe o que é. Cara, 2022 foi um ano tão tranquilo, foi um ano de boa tal, e aí no final do ano eu caí nessa armadilha aí. Mas tá bom. Aprendendo com os erros. Outra polêmica sua foi com o movimento negro, né? Sim. Você lembra o que você disse? Não foi polêmica, né? Lembro. Eu falei sobre Zumbi dos Palmares. O que você disse? Eu falei que eu prefiro me ater. Eu prefiro homenagear, prefiro me ater a lideranças como Princesa Isabel, que foi uma redentora, do que Zumbi dos Palmares. Pra mim, Zumbi dos Palmares ele foi um escravocrata, ele escravizou negros. Só que ninguém me deu a oportunidade de explicar isso. Se você olhar os livros, naquela época, a cultura... vai voltar de novo a polêmica de novo, vou curar falando disso. Mas enfim, inclusive fui sentado na Câmara, não fui, pediram minha cassação, né? Naquela época, Anderson, existia uma cultura de hierarquia. O Zumbi dos Palmares, que hoje é idolatrado pela esquerda, ele é líder do quilombo lá, né? Ele, pela cultura de hierarquia, ele tinha escravos. Então, se eu falei que ele tinha escravos, que ele era negro e ele escravizava negro, cara, se a cultura era de hierarquia e ele tinha escravos, qual tá o erro de eu falar que ele tinha escravos? Era verdade. Em livros de esquerda e livros de direita comprovam essa tese. Mas aqui, ó. E aí falei sobre a hipocrisia do Dia da Consciência Negra. Negra. É aí que tá o ponto. Você falou que eles são um movimento. Você falou do movimento ou pessoas negras? O movimento negro Movimento. usa os negros como massa de manobra. Sim.
Você falou que são hipócritas, vitimistas, e usam de divisão racial. Lacrolândia e... Divisão racial. Vamos lá. Se eu sou um empresário, eu contrato pela competência. Eu não pela cor da pele. Se cortar Sim. meu braço aqui agora Olha. e cortar o braço do negro, a nossa cor, nosso sangue é igual, cara. Aqui, resumindo. Só pra finalizar, o racismo vai continuar sendo forte enquanto pessoas continuarem com um tipo de pautas como essa. Falar que um dia do ano, eu falei, não sou contra o dia da consciência negra. A discussão na época foi que a CISB entrou na justiça, inclusive agora o governador até, o Tarcísio sancionou, é feriado. A CISB entrou na justiça para não ser feriado. Não contra a pauta ideológica, e sim para não prejudicar o comércio. Eu disse, vamos jogar o feriado, vamos para um domingo do mês que seja, para não... Qual que é o objetivo? É prejudicar o comércio ou é defender a pauta racial? Então entrou nessa briga. Meu objetivo não era acabar com o dia da consciência negra, e sim mudar o dia para não prejudicar o comércio. Haja vista que tinha acabado de vir uma pandemia, e você pode ver que no final do ano, cara, é feriado em cima de feriado. Só quem tem comércio sabe, você tem que pagar o dobro pro funcionário para trabalhar. Ah, beleza. Aí eu vou. Bom pro funcionário que ganha o dobro, cara. Aí nós vamos entrar em outra pauta ideológica, questão de empregador e patrão que a gente tava conversando lá. Cara, o cara que empreende no Brasil é um herói, cara. É um herói. Eu voltando à pauta que você comentou. O movimento negro usa. Qual a minha discussão nesse momento? O movimento negro, tá aqui os negros, beleza. Se o Anderson é negro e não é a favor da pauta deles, você não é black. O Anderson tem que ser black power. O Anderson tem que ser a favor da pichação. Se você não for a favor dessas pautas, as ditas pautas negras, você é cachorro do mato. Você é. Capitão do mato. Perdão a palavra. Capitão do mato. Que é aquele que era. Aí porque eu falo que é importante para discutir, tem que ter entendimento da história. Quem que era o Capitão do Mato? Era um próprio negro que era um serviçal. Era um serviçal do patrão, né? Que delatava os outros negros. Ou que era um serviçal, um capataz que maltratava os outros negros. Ele era negro maltratando outro negro, o Capitão do Mato. Que é chamado, né? Eu deixei muito claro sobre isso. Eu disse, gente, é uma hipocrisia falar que um dia do ano você vai combater racismo. Quer combater racismo de verdade? Vamos discutir políticas públicas para poder combater racismo. E não dizer que um feriado vai resolver tudo. Mas como o movimento negro quis caçar o vereador bolsonarista Felipe Corá, olha, existe um peso por trás disso, né? Literalmente. A minha opinião é que, cara, pediram sua cassação, né? Sem base nenhuma. Não tinha argumento. De verdade, eu na sua frente eu digo, inclusive quando você entra como vereador, entra nessa pauta de bolsonarismo, eu acho que tá um pouco fora da esfera, municipal. Mas eu te expliquei, do que você tá eu te expliquei qual que era a discussão. Os vereadores criticando a CISB. Não, sim, então, eu quero dizer que eu não concordo com várias coisas, principalmente nessa pauta bolsonarista e tal. Mas nesse caso, eu não vi nada demais. Você não tava falando do negro mas do movimento. Que sim, existem exageros. Né? Tipo, um exagero que eu acho que é, por exemplo, apropriação cultural. Tipo, cara, cultura é apropriação. Não, entendeu? Você não quer dizer que existe então exageros. Quer dizer que eu não posso andar com uma roupa. Nesse caso eu não achei problema nenhum. Não achei digno de cassação, entendeu? Alguém que usa uma roupa voltada à cultura negra, eu não posso usar então porque eu não sou negro? Cara, é uma discussão muito grande. A questão é essa. Aí é onde tá o mimimi. Se você não concorda, você é racista. Aí é onde eu discordo. Eu também não concordo com... o racismo é uma coisa assim muito vil pra você abusar do termo, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Você viu racismo na minha fala? Vou ser sincero. Não vi. Então, pro movimento negro você é racista. Se você não viu, você concordou comigo. Pra eles eu fui racista. E pra eles eu tinha que ser caçado porque eu cometi um crime, cara. Então. Ó. Tá vendo essa foto aqui? Essa aqui é minha esposa. Cara, mimimi. Essa é a grande realidade.
não queriam caçar o Corá pelo que ele falou, e sim pelo aquilo que eu represento. Simples. Pra finalizar um pouco das suas polêmicas aí, teve Polêmicas. o outro caso. Vamos falar só que também com do a nosso vereadora. trabalho, me dá um tempo Sim, pra falar do sim, nosso claro, trabalho na claro. Câmara. Só que contra a vereadora de Americana, certo? Que foi justamente isso que você estava falando do Bolsonaro. Você não acha que você se complica um pouco quando você entra nesse aspecto de falar do Bolsonaro e tal? Porque foi essa polêmica que você entrou foi isso. Você Olha, foi defender o Bolsonaro e acabou ofendendo a vereadora. Eu tô nesse podcast hoje por quê? Porque eu sou vereador, né? Eu sou vereador por causa do Bolsonaro. Então, eu não posso ser hipócrita, eu não posso ser falso, eu não posso ser ingrato. Quem me trouxe até a Câmara Municipal, teve amigos do Corá que votaram no Corá. Existe uma grande parte da população que votou porque eu sou um vereador mais combativo? Sim. Mas é uma hipocrisia falar que eu não tenho apoio do bolsonarismo na minha cidade. Mas você não acha que às vezes você exagera? Como nesse caso? Eu fui histriônico, a palavra. E Lembra também aquela- perdi e paguei. Pagou, Tô perdeu? pagando, né? Tô pagando. Porque é aquele caso que eu te falei. Do cara que é fãzão do Lula e do cara que é fãzão do Bolsonaro. Eu acho Ela que chamou- nessa você não precisava entrar, entendeu? Eu acho que Pelo contrário, mano, as pessoas. às vezes eu acho que o Bolsonaro não precisa de tanta defesa assim. As pessoas. Talvez o cidadão comum não precisa falar. Se a pessoa votou no Corá, porque ela quer que eu defenda essa pauta. As pessoas enxergam em mim essa representatividade. Ô Corá, você não vai falar nada? Você se sente forçado, não sei se forçado é a palavra, mas você se sente pressionado a sempre estar atuando nessa área? Hoje, A defender o Bolsonaro? não. Mas eu procuro agir de acordo com o meu pensamento, com aquilo que eu acredito. Hoje eu sou muito mais, vou dizer a palavra, comedido do que antes. Eu tive que aprender a lidar com o jogo. Eu sei que. Vou te dar um exemplo. Quando eu saio matéria minha na imprensa, eu não respondo. O jornalista, ele faz a matéria e ele pergunta pra você: quer se manifestar? Muito obrigado. Sabe por quê? Eu te garanto que vão colocar 2 linhas do que eu mandei pra ele. Vão tirar de contexto. Então, quando falam comigo, a matéria já tá pronta. Não vai adiantar nada o que eu vou falar. A manchete tá pronta. O vereador bolsonarista, racista, eleticista, taxista. Então, eu procuro. Eu nem respondo, Anderson, porque eu já sofri demais com isso. Eu falar uma coisa tira do contexto. Né? O melhor do mundo é isso aqui, ao vivo e pautorando, e não tem corte. Mas eles cortam depois e colocam assim. Cortam, eu mando. Não, beleza, mas aí se cortar e jogar água na internet, eu pego aqui, vai estar aqui ao vivo, vai estar disponível, eu pego e vou pra minha rede social e falo, tá aqui, a hipocrisia é mentira. Simples. Eu não sou obrigado a defender o Bolsonaro, eu faço porque eu acredito, eu faço porque eu acredito que o Brasil precisa, de fato, dessa visão que o Bolsonaro tem. Você acha que ele volta, o Bolsonaro? Eu acredito que não. Eu acredito que não. O sistema não vai deixar ele voltar. Eu acredito que não. E sobre. Agora sim a gente vai falar mais sobre a sua atuação na Câmara. Projetos. Você tem projeto aprovado lá? Como é que é a sua atuação? Vários projetos. Na Câmara. Mas infelizmente, né? Mandar aqui um recado pro liberal, né, liberal? Não publica nada do que eu faço na Câmara, só da Juliana, da Esther, né? Não interessa o que o Corá faz na Câmara. Interessam só as polêmicas. Eu sou autor do projeto, por exemplo, durante a pandemia. Lembra que fechou o comércio? Fechou o comércio, mas as baladinhas e as rave noturnas continuavam rolando solta. Eu fui autor de um projeto de lei que multava em 15 mil reais o organizador e quem frequentava dessas festas aí. E não só criei o projeto, como fui na ativa. Eu fui com a Polícia Militar e com a Guarda Municipal e fechamos centenas. O Eliel, inclusive, foi comigo. Eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube, no canal no Facebook e no Instagram. Na madrugada, parecia a operação aquele da Rede TV lá, operação policial e tal, né? A gente fechando festa, cara. Aí não adianta nada, naquela época, culpar o comércio e penalizar o comércio de fechar, e à noite a molecada fazendo festa doidado, alugando chacrinha, o pau torando. Os jovens foram muito irresponsáveis, né? E aí, ia dormir na casa da avó, ia dormir na casa do pai e da mãe, passava Covid pro pai e pra mãe, e a culpa era de quem? A culpa era da Dona Maria que vendia bolo, que tinha lá
Que cabia 10 pessoas lá, não podia colocar 10. Então, era 2 pessoas lá dentro só, era distanciamento, era álcool gel, era máscara. Mas a culpa era da Dona Maria que vendia bolo. A culpa é do balancinho, a culpa é do mercado fulano. Ô, gente, pelo amor de Deus. Foi quando a gente fez essa lei. Podemos dizer que nós acabamos com a festa rave em Santa Bárbara. Eles não divulgavam os endereços, eu me infiltrava nos grupos de WhatsApp. Olha eu contando como que funcionava. E faltando meia hora pra festa, eles divulgavam a localização. Nós íamos KPM com a guarda e fechávamos a festa. E multaram em mais de 15 mil reais. Todo mundo. Inclusive, quando eu comecei Um dos projetos, tem muitas coisas pra te falar. quiser falar, alguns Não, pode falar. seu orgulho. Esse é o que mais me orgulho, porque impactou. Teve um grande impacto, né? Esse liberal passou? Não colocou nada. Ó, e quando eu comecei a te acompanhar nas redes sociais e tudo, eu vi que você era bem atuante. Inclusive, eu acho que você tá mais calmo hoje. Acabei de falar dos 600 mil reais pra saúde. Me fala um vereador que trouxe 600 mil reais pra cidade. Vai sair um liberal? Não vai sair. É onde eu falo pra você. A imprensa, ela é seletiva? Eu espero que a Rádio Luzes fale. Que a Rádio Luzes, nosso amigo Flávio Escavassa, fale do nosso trabalho. Porque é relevante, cara. 600, mais de meio milhão de reais pra saúde. Cara, milhares de pessoas vão ser beneficiadas com esse dinheiro, com esse recurso, com a deputada Carla Zambelli tá trazendo pra cidade. Porque só vim pra cá e buscar voto. Teve 4 mil. Ela foi a segunda deputada federal mais votada na cidade. Ela só perdeu pro Denis. Né? Então quer dizer, será que a imprensa vai colocar? Olha, eu te garanto que não, porque não é a primeira vez que eu trago emenda. A emenda do Eduardo Bolsonaro não foi divulgada. E eu falei que você era bem atuante, eu via muito você até no pronto-socorro e tal, filmando. Eu acho que você vai perguntar por que eu sumi. Por que você sumiu, né? Ora, você sumiu. Quanto a isso, sabe? Porque pegaram muito no seu pé e tal. Você acredita que eu não vejo problema nenhum? Porque você fazia isso. Claro, tem um lance de constranger quem tá lá e tal, tá sendo filmado. Mas vinha um pouco de retaliação da prefeitura, certo? De não deixar fazer e tal. E por que não deixava? Vai entrar numa seara complicada, né? Porque tá mostrando que a saúde não tá boa e tal. Porque o governo municipal, ele vive de popularidade. Estamos falando de um governo profissional. O governo municipal, eles têm uma empresa que faz pesquisa toda semana. E quando a popularidade do prefeito cai, ele quer saber por quê. Aí quando descobre que um vídeo de um moleque de 26 anos lá, que foi eleito vereador ontem, bateu 100 mil acessos, que é o vídeo o vídeo que eu fui no pronto-socorro. Você falou de constranger as pessoas. Ninguém não mostrou a cara de ninguém lá dentro. Graças a Deus, a gente tem uma equipe muito boa, que faz uma edição muito profissional. Não constrangi, não mostrei imagem de ninguém. Pelo contrário, tava lá defendendo o direito dela. Que tá aguardando por 8, 9 horas o atendimento. Eu fui processado pela prefeitura por ir no pronto-socorro Edson Mano. E fui até a recepção, foi negada a minha entrada. Eu voltei pra trás, chamei a polícia e fiz o boletim de ocorrência. Isso foi tudo filmado, tá na rede social até hoje. Esse vídeo passou mais de 100 mil acessos entre Instagram e Facebook. Bombou o vídeo. A cidade inteira, boa parte da cidade viu o vídeo. Eu fui processado com a alegação que eu invadi o pronto-socorro e filmei pacientes na semi-intensiva, que é na semi-UTI. Mentira. Tanto que eu venci na justiça, porque o meu assessor entrou comigo, gravou do começo ao fim, não houve corte, não houve edição, a imagem foi enviada para a justiça, as imagens das câmeras mostraram que eu fui na recepção, me identifiquei de forma educada, eles falam que eu fui grosso, que eu fui arrogante, que eu fui jocoso. Ô meu amigo, tá no vídeo. Ô meu amigo, tudo bem? Vereador Corá, tudo bem? Olha, aqui eu só deixo falar com o Ivan, que é o diretor que Deus o tenha, que ele faleceu. Eu gostaria de falar com o Ivan. Ô, só um momento. Enquanto ele vai, eu fico olhando pro cinegrafista e falo. Então, assim. Foi quando o Ivan veio e falou: Corá, você não pode entrar, porque a Patrícia falou, que é a secretária de governo naquela época, você não pode entrar. Beleza, não posso entrar? Obrigado. Saiu pra fora. Chama a polícia, faz um boletim de ocorrência. É claro que o vídeo foi gravado, a musiquinha de música de tensão. Cara, isso faz parte do ofício. Eu preciso prestar conta do meu trabalho, né?
É o meu marketing, a forma que eu mostro meu trabalho para as pessoas. Mas não constrangi ninguém, não constrangi nenhum funcionário, tanto que venci o processo na justiça. A questão é, até vencer, irmão, ficou 2 anos o processo, 2 anos liberal metendo pau em mim, falando que eu sou invasor, e 30 mil reais que eu gastei com advogado. E eu vi sobre outros assuntos também, já vi você, digamos que descendo o pau no prefeito e tal. Você se considera oposição ao Não. prefeito? Como é que é? Me considero independente. Eu acredito que o prefeito Rafael melhorou muito o trabalho dele. Melhorou muito. Você acha que ele tá fazendo um bom papel? O Rafael Como que você avalia? Eu acho que o Rafael começou. O Rafael era prefeito novo, assim como eu também entrei no mandato novo, ele entrou no mandato novo. No começo ele pegou muitos problemas que ele tinha do mandato anterior. Acho que o Denis, na época, quando foi prefeito, teve vários acertos, mas deixou a desejar em alguns aspectos, principalmente na área da saúde. E isso meio que acumulou e represou pro Rafael. O primeiro ano do Rafael foi um ano bastante difícil. Um ano em que ele enfrentava muitas críticas na área da saúde. Pessoas aguardavam. Eu já vi, Anderson, pessoas esperar por 10 horas, cara. Uma criança pegando fogo de febre, 39, 40 graus de febre, esperar 10 horas pra você atender. Isso aí é desumano. Eu já vi. 2021. 22, 23 melhorou muito. Ele contratou mais médicos. Foi feito um trabalho de reforma nesses pronto-socorros, de melhorias, contratação de profissionais, contratação de mais atendentes. Não adianta nada pintar as paredes, cara, e ter o mesmo número de pessoas para atender. O Rafael se sensibilizou nesse sentido. Tá fazendo agora tá fazendo na Zona Leste um baita de um centro de especialidades. Eu sou assim. É pra criticar, eu critico. É pra elogiar, cara, eu vou elogiar. O cara contratou um monte de médico. Eu briguei pra que isso acontecesse. Eu não posso ser hipócrita. Que eu teve gente que me criticou na época porque eu elogiei o Rafael. Eu falei, gente, eu não quero ser pro prefeito o que a Globo foi pro Bolsonaro. O que o liberal tá sendo pro Corá. Porque não fala só. Não, tem que criticar, o vereador tem que fiscalizar. O meu trabalho é fiscalizar o prefeito. Não é passar pano, não é passar a mão na cabeça dele. Mas quando ele acerta, cara, eu vou elogiar. Quando ele mandar um projeto bom pra Câmara, eu vou votar. Ele tá propondo agora um empréstimo com a Caixa Econômica no valor de 25 milhões de reais para investir em recap. Cara, a cidade precisa de recap. Por que eu vou votar contra um projeto que vai trazer asfalto novo pra cidade? Você entendeu? Ah, mas é 25 milhões. Cabe a mim, então, fiscalizar se o dinheiro vai ser aplicado ou não. Eu acho que o prefeito Rafael tá fazendo um bom trabalho. Tem tudo para ser reeleito aí, se ele continuar desse jeito. E recentemente teve... Recentemente, eu não sei que mês que foi. Os vereadores, eles a princípio aumentaram o salário dos vereadores. Sim. Depois teve que voltarem atrás e tal. Você votou a favor do aumento? Eu votei a favor do aumento. Foi unanimidade a votação. Assim, você não acha que pega mal? Pegou mal. Então, tanto é que Pegou tem mal. que votar. O político votar a favor do próprio salário. Você não acha que pega mal? Esse é o problema. Esse é o problema. A gente tem que votar a favor do próprio salário. Porque para a população, nós nunca tem que receber nada. Mas quando nos procura, quer que seja atendido no último momento. Você não acha que o vereador já ganha bem? O suficiente? Vamos lá. Quanto que é o salário do vereador? Hoje o salário do vereador líquido é 7 mil reais. Quanto? 7 mil reais. 7 mil. Se eu tenho tranquilidade para falar disso, tá? Você tem a noção que a maioria, imensa maioria vamos falar aqui da cidade, não tem esse salário. E também tem a noção também que o vereador de Santa Bárbara do Oeste é o que menos ganha na região. Hoje o meu assessor ganha mais do que o vereador. Iria para quanto salário? Aí tá o problema, a discussão. Desde 2008 não tem aumento na Câmara. Existe uma questão legal e trabalhista nisso. A Câmara Municipal, a própria Procuradoria orientou os vereadores e começar a discutir aumento dos vereadores, porque se amanhã eu sair da Câmara e eu quiser processar a Câmara, eu consigo processar. Porque desde 2008 não tem nem sequer repasse inflacionário. Acho que em algum momento ou outro teve repasse inflacionário, mas muito pouco. Não chega ao que acumulou. Igual qualquer setor, qualquer segmento, né? Funcionário vai juntando lá aquele repasse, tá um déficit de 30%. O déficit chegou em 72% pro vereador.
O que eu faria? O vereador Coraça fosse presidente da Câmara. E pelo amor de Deus, não estou dizendo que o presidente falou, fez errado. Estou dizendo que eu faria. Eu, primeira coisa, chamaria uma audiência pública. O que é uma audiência pública? Vamos ouvir a população. Gente, o déficit é 72%. 72% é imoral. Vamos fazer o seguinte, qual que é a nossa proposta? Nós vamos escalonar esse déficit por ano. Nós vamos dar 10% ao ano, que na verdade, em média, é o valor da inflação, é o valor da inflação quase todo ano, 10, 12, 14%, né? Agora, porque o Bolsonaro estava com 5%. Agora está batendo 14, 15% de inflação. Vamos escalonar isso para que seja algo justo. Nossa, mas não ganha muito? Eu vou dizer uma coisa. Se fosse só para o meu custo de vida, é excelente. Esse é o problema. Eu tenho um custo de mandato para poder... Cara, eu ponho gasolina... Eu tenho carro oficial da Câmara. Eu não uso carro oficial da Câmara. Eu não uso telefone da Câmara. Eu não uso selo de caixa postal, de correio e tal. Eu uso tudo do meu próprio bolso. Hoje, assessor na Câmara de Santa Bárbara ganha 6,5 pau. Mais 13º, mais férias, mais o convênio médico. No final do ano ele ganha mais que vereador. Como que pode um assessor ganhar mais que o vereador? Hoje um procurador da Câmara ganha 30 mil reais, cara. Hoje um motorista da Câmara ganha 10. Aí a questão, o vereador... A Câmara Municipal trabalha em prol do quê? Dos vereadores. São os que menos ganham na Câmara Municipal. Então, se a gente for discutir valores, salários, vamos discutir os salários da Câmara. Sim. Eu acho que tinha que diminuir de todo mundo. Jardineiro ganhando 7, 8 pau, cara. Realmente. Então, isso... A nossa coração está desfazendo do jardineiro. Não, é uma profissão digna como qualquer outra. A questão é, ganha na área privada 7 mil reais um jardineiro? Não ganha. A questão é, e aí teve pessoas que me criticou. Normal. Eu falei, vamos fazer o seguinte, próxima eleição, o aumento seria pro próximo mandato. Eu votei, como os outros votaram, nem sabendo se ia ser reeleito. Porque, na minha opinião, e eu defendo aqui de forma muito clara e transparente, e talvez quem assiste isso aqui possa estar perdendo voto por causa disso, cara, eu acho justo. Porque o vereador Corá perdeu mais de 100 mil reais do meu próprio bolso de pagando indenização, pagando advogado. 50% disso foi de cabeçada que eu dei, vacilo que eu dei. Mas 50% disso foi de perseguição. Alguém me ajudou a pagar 30 mil reais do processo que eu fui lá no pronto-socorro fiscalizar? Eu não fiz nada de errado, cara. Eu fui processado por ser perseguido. Eu gastei 30 mil reais do meu bolso pra poder pagar advogado. Até semana passada, as minhas contas estavam bloqueadas. Porque eu atrasei o pagamento pra Juliana. Eu não consegui pagar, porque devo fazer cirurgia bariátrica esse ano. Tô fazendo um tratamento para isso, faço tratamento psicológico para poder fazer a cirurgia. É um tratamento caríssimo. Então, quer dizer, e tem um empréstimo também que eu fiz no começo do mandato. Então, o meu salário, também dizer, quase tudo comprometido. Atrasei 2 meses, 2 parcelas, bloqueou minha conta bancária. Então, para você ver, a nossa coração, nós tá achando que ganhar 7 mil reais é pouco. Cara, eu trabalho pra cacete. Eu falo por mim. Um vereador na Câmara tem um assessor, uma vergonha. Uma vergonha. 220 mil habitantes, cara. Se você tiver experiência de andar comigo um dia, você fala assim, Corá, eu não quero 7 mil reais que você ganha pra fazer o que você faz, cara. Esse telefone toca 24 horas. 24 horas. Tá aqui no silencioso. Tocou aqui, acho que era uma ligação da Claro. Cara, toda hora. Eu não dou conta. Eu recebo entre Facebook, WhatsApp, Instagram, mais de 100 mensagens por dia. Poda de árvore, buraco, não sei o que, consulta médica, cirurgia. 50% disso depende do Estado. Então não consigo resolver, porque depende do governador, depende do deputado. Nós temos um assessor na Câmara. Um assessor para propor leis, protocolar as proposituras, requerimentos, moções, indicações, ajudar a atender essas pessoas. E eu vou te dizer, cara, 90% da população não quer zap, quer que você ligue, quer que você fale por telefone. Então, eu me desdobro. Nossa, cara, você tá reclamando? Eu falei, não.
Se eu tô aqui e estou recebendo esse salário porque eu já sabia quanto que ganhava antes. Eu me candidatei sabendo do salário. Não estou reclamando. Estou dizendo que se houver aumento de salário, é justo. Se você achar que não é justo, vote em alguém na próxima eleição que mereça ganhar esse salário. Claro. Simples. Eu falo por mim. Eu abri mão. Eu ganhava quase 2.000 euros na Espanha. Meus pais têm negócios lá. Eu abri mão de ganhar mais de 12 mil reais, que é hoje na cotação, para ver ganhar 7 aqui, cara. Então eu não tô na política de dinheiro. Agora, é injusto eu abrir mão da minha vida profissional pra eu tirar dinheiro. Eu não sou rico, eu não sou empresário. Eu tirar dinheiro do meu bolso para poder exercer a vereança. Eu vou para São Paulo. Eu vou dar exemplo pra você. Acabei de dizer pra você que vou anunciar 600 mil reais de verba na sexta-feira. Eu vou pra São Paulo pra conseguir uma verba com o deputado, a Câmara me fornece um vale de 100 reais pra almoçar. Certo? Tem gente que é contra até isso. Cara, olha só a inversão de valores. Eu tô trazendo 600 mil de reais pra cidade. Eu não tenho direito de almoçar. E quem vai pra São Paulo sabe, você vai no grau aqui, é 12 reais uma coxinha. Você vai lá, com 100 reais você não almoça e janta. Se eu parar pra tomar um café no caminho, eu não consigo almoçar em São Paulo. Ou você para naqueles botecos lá que cobra 30 reais o almoço, né? Que pra mim não tem problema nenhum também. Se eu comer um arroz com ovo, tá maravilhoso. Mas eu tô querendo dizer pra vocês, nós estamos falando aqui de o que é justo. Se você for para São Paulo pela sua empresa, a sua empresa não vai custear a sua alimentação? Agora, então vamos discutir outra coisa. Então vamos discutir outra coisa. O vereador então não vai ter salário, o vereador não vai ter subsídio. Nós vamos só atrair para a política pessoas endinheiradas, ricas, que só vão estar na política para poder defender os seus próprios interesses, o interesse do seu próprio negócio. Por que um cara multimilionário quer ser vereador? Quer ser prefeito? Você concorda comigo? Ou é por altruísmo, que eu acredito que exista, pessoas que tenham um ideal. Vou dar exemplo do Luciano Hang. O cara, vamos porque ele queira ser senador da República. Você acha que ele precisa do salário? O cara é multibilionário, cara. Talvez ele queira porque ele queira deixar um legado, deixar o nome dele na história. Ou não, ou porque ele também vai querer entrar lá porque quer fazer bandidagem e enriquecer ainda mais. Então, para encerrar a questão do salário, eu acho justo a discussão do aumento dentro de uma razoabilidade. Vou dar um exemplo. Inclusive, na época eu falei, qual que é o aumento do servidor público? Foi 10%? Vamos colocar 10% para nós também. Eu também sou servidor público. Eu também sou um servidor. Então, se deu 10% para a professora, vamos dar também 10% para o vereador. Pronto. Eu concordo com você. 72% foi imoral. Por que você votou Corá? Cara, já tô lascado lá dentro. Meu nome é na comissão de ética. Eu ia ser o único vereador a votar contra isso aí? Os caras iam me trucidar, cara. Os caras iam foder minha vida. Eu votei a favor, mesmo não sendo a favor do número exorbitante, a favor do aumento, mas não a favor do exorbitante. E disse pra muita gente, muitas das vezes, se fosse o Corá de 2021, eu teria votado contra e denunciado a porra toda. E aí me fodiram mais 30 mil, 50 mil reais, que eu não sei de onde arrancar mais dinheiro pra poder pagar advogado. Então eu aprendi a lidar com o jogo. E infelizmente, às vezes, ou você se cala, ou você denuncia. E se você denunciar, você tem que pagar a consequência disso. Corá, falando um pouquinho sobre contas, sobre as contas do Denis, que a princípio tinha... fantasmas. Eu ia tocar nesse assunto. Vamos lá. Você tinha sido contra as contas e depois votou a favor. Nunca disse que era contra as contas. Chegou a ver algum lugar que eu fui contra? Eu fui crítico ao Denis. Ser contra as contas é outra história. Eu analisei as contas do Denis. As contas principais ali, as primeiras contas que nós analisamos foi do ano 2015, se eu não me engano, que foi a que nós votamos, não tinha dolo. Que é quando você tem a intenção daquilo que você fez. O Tribunal de Contas rejeitou as contas e o Ministério Público aprovou. Então eu tinha que olhar, ou eu olho pro Tribunal de Contas, ou eu olho pro Ministério Público. Ah, mas o Denis, hoje ele é
secretário do Lula. Cara, eu vou olhar pro Denis como ele foi prefeito. E vou te dizer, foi um bom prefeito pra cidade. Eu fui muito crítico ao Denis, fui na saúde e não tiro uma vírgula do que eu falei do Denis. Só que é uma hipocrisia falar que o Denis não mudou Santa Bárbara do Oeste, cara. É uma hipocrisia dizer que Santa Bárbara do Oeste, quando nós íamos pra São Paulo, nós dizíamos que morava americana. Quantos de nós fomos pra São Paulo? Onde você mora? Ah, eu moro lá, hein, Rodrigo? Eu moro lá em Americana. Eu moro em Santa Bárbara, cara. Hoje, porque não tinha orgulho. Eu falei O Denis, né? Recuperou o orgulho do barbarense. Isso aí eu acho que eu falei com ele no papo Beleza. Lá com ele. A gente Só tem mais que orgulho. Eu realmente. não vou passar pano, porque ele errou. Eu acho que ele fez um mandato mais elitista. Olha lá, o vereador Corá, bolsonarista, de direita, falando que o Denis é elite. Cara, o que eu brinquei com você? Quando você é o vereador Corá, né? Bolsonarista, cara, eu defendo a pauta social, cara. Eu acho que o Denis esqueceu naquele momento da pauta social, da pauta da periferia, da pauta da saúde. Nós temos aí uma grande população que depende do SUS. Eu tenho condições de pagar um convênio. Graças a Deus por isso. Eu tenho, se eu quiser pagar o convênio, eu pago, eu tenho condições de pagar. E quem não tem? Demora um ano pra fazer uma colonoscopia? Cara, eu vi gente que depois de 2 anos já tinha falecido. A senhorinha, eu indo na casa das pessoas, que é a melhor coisa do político, cara. Quer viver a verdade? Vai na casa dos outros. Vai andar. E isso que eu sou gordinho, não posso andar muito. Mas eu ando, cara, eu vou na casa das pessoas. E a alegria que ela nos recebe, Rodrigo. Você chega lá, eu já não gosto de comer, né? É bolo, mas alegria. E a pessoa te contar, olha, o meu esposo faleceu faz 2 anos. Agora que vieram ligar pra falar da ressonância que ele tava a fazer. Cara, olha, absurdo. Ah, mas o Brasil inteiro é assim. Meu irmão, então eu vou cruzar os braços, vou deixar todo mundo morrer, dane-se. Cara, se eu tô aqui pra ser vereador, eu tô aqui pra tentar fazer algo diferente. E não tô fazendo? Não trouxe 600 mil reais, 600 mil pra saúde? Eu sei que desse dinheiro, uma parte vai ser usada pra catarata. Cara, talvez a sua avó precise de uma cirurgia de catarata, eu posso deixar de ser vereador amanhã. Mas se eu souber que a sua avó, a sua tia, deixou de passar por uma dificuldade de catarata, só quem tem sabe. A pessoa não enxergar, cara, a pessoa começar a ter esse problema dessa deficiência visual, até problemas emocionais causam na pessoa. Cara, eu saio da política feliz. Né? Então, eu não lembro a pergunta que você tinha feito? Sobre as contas do Denis. As contas. O Denis foi um bom prefeito. Eu acredito que seria injusto naquele momento, analisando a conta de 2015, votar contra as contas dele. Não quer dizer que eu vou votar a favor da próxima conta, que deve ser votada em breve, inclusive. Né? Estou analisando, cara. Se você quiser na câmera, eu te mostro. É uma pilha desse tamanho de papel. Irmão, qual que é o meu trabalho? Não é ser vereador? Eu tô lá na câmara, tô lá no gabinete olhando, vejo, pesquiso, Google da vida, YouTube, vou assistir um videozinho de um cara que é jurista, tá, isso aqui, vou tomar minha decisão lá na frente. A primeira conta foi favorável ao Denis. E antes de finalizar. Mas isso mostra, só pra finalizar, o Corá não é extremista. A votação, isso aqui é a maior quebra de rótulos que esse. Eu votei no cara que eu critiquei, cara. Mas por quê? Porque eu não sou a Rede Globo. Eu não vou olhar pro cara e só olhar pro lado negativo. Eu não critiquei o Rafael porque não contratava médico. O cara contratou 20 médicos. Porra, parabéns, cara. Porra, legal. É isso que a cidade precisa. Eu não quero o mal da cidade. Cara, se a cidade afundar, eu afundo junto. Eu tô no barco. Eu torço pro prefeito. Eu quero que ele arrebente, cara. Eu quero que ele ponha LED na cidade inteira. Eu quero que tenha emprego. Eu quero que saúde seja de primeiro mundo. Mas eu vou fiscalizar, porque esse é o meu trabalho. Ele não vai pedir 25 milhões de reais pra Câmara, pra emprestar na Caixa Econômica? Mas a cidade tá endividada, cara. Se você for no banco agora e pedir um empréstimo, se você não tiver com o seu nome bom, o banco não te empresta dinheiro.
Então, se a prefeitura tá pedindo, se a prefeitura pediu, né? Ou, aliás, foi a Caixa que ofereceu. É porque a prefeitura tem crédito pra pagar. E outra, pra que é? Ah, pra fazer a festa do rock, que eu também sou puta favorável, acho do cacete que fizeram a Rock Fest e tal. Só que, cara, eu sou muito mais a favor da saúde e da educação. É que existe verba carimbada pra tudo, né? Por isso que eu falo. O Rafael tá fazendo um ótimo trabalho e acredito que se ele aparar algumas arestas aí, ele pode ser prefeito de novo. Só pra gente ler alguns comentários aqui na internet. Aqui, ó, tem o Guerreiro Brasileiro. Se União Barbarense perder o estádio, ele não Sabia que ia ganhará. fazer União. Não ganhará não, Corá. Se tá desinformado. Batata do Rafael está sendo assada. Quem que é? Guerreiro Brasileiro. Referente- Você acha que consegue reverter a situação? Vamos lá, União Barbarense. Você acha que os- Vereador Corá é a favor do tombamento histórico do estádio do União Barbarense. Tem gente que não sabe nem o que é tombamento. Acho que é tombar literalmente. Acho que né? tombar é passar com o trator por cima. Tombamento histórico significa tornar imortal o estádio do União Barbarense. Tornar indestrutível, imexível, irremovível. Eu sou a favor. Agora, não me queira dizer. Eu não vou vestir camisa do União porque acho que nem tem meu tamanho da camisa do União. Porque eu não sou hipócrita, cara. Eu fui assistir o jogo do União Barbarense esses dias agora que teve União em Rio Branco. Esses tempos atrás. Corá, você é unionista? Cara, eu reconheço a tradição do União. Mas se eu falar assim que eu sou unionista, eu estou sendo mentiroso. Mas eu sou a favor da pauta do União. Aí a torcida Sangue Barbarense, né? A torcida do União, da TUSB, tem meu apoio. Se tiver qualquer votação na Câmara para aprovar isso aí, vai ter dia 26 agora uma audiência pública. Sou favorável ao estádio. Eu vou nem falar tombamento, o povo acha que vai tombar a União. Sou favorável ao estádio do União. Não sou favorável que destrua um estádio, que construa prédio. Sou favorável ao União Barbarense, a tradição do União. União tem história. Cara, se for contar a história de Santa Bárbara, tem que passar pelo União Barbarense, cara. Mas você acha que não tá muito tarde pra... Você acha que consegue reverter? Aí é outra discussão. E outra... Eu acho que quem pode responder mais é o presidente Paulo Monaro, o Celso Ávila, que tá na frente disso aí. Tem dois vereadores na Câmara que são União Barbarense, que têm mais idade que eu, então eles são mais da época que a União disputava, né, Campeonato Paulista, Série A, Série B e tal. E eles são muito mais assíduos, né? 10 vezes mais. Então eles estão na frente disso. Então, deixo aqui o meu recado, que eu já até falei lá fora, acho que eu falei pro Flávio Cavassa, quando eu entrei aqui, encontrei com ele, falei, acho que o pessoal vai comentar da União aí. Não tem problema não. Eu sou a favor do estádio do União Barbarense continuar como estádio e não derrubar a União. Amanda Heleno, conhece? Não. Nossa, R$100, mano, tá ganhando muito. Na empresa que eu trabalhava era 25. Manda ela ser candidata a vereadora. Manda ela ser candidata a vereadora. Se você quiser, eu tenho espaço no meu partido pra você ser candidata. Você vai ser eleita, né? Se você conseguir ser eleita. E aí você vai ter também espaço, vai ter R$100 pra você poder almoçar em São Paulo. Só que tem que almoçar, tem que trazer trabalho, cara. Tem que trazer resultado. Eu trouxe aí R$600 mil com a deputada Carla Zambelli. Então, se for ver o investimento aí, investir 100 pra trazer 600 mil, tá bom esse investimento, né? Ó, o Paulo também tá falando aqui, sou a favor do tombamento também. Paulo do quê? Não posso ler o sobrenome dele. Você lembra, né? Não vai me pegar mais não. É um nome meio capcioso? Isso, jocoso. Jocoso. Daniel Machado, qual o salário de um professor? Daniel Machado é meu pai. Qual o salário de um professor menos que o de vereador? Mas aí, o seu pai tá falando... Pega leve com o papai, hein? Alô, Daniel. O que o senhor tá falando, o senhor tem razão. Mas aí é uma questão de discussão nacional. Vamos discutir se existe hoje uma classe que tem que ser valorizada os professores. Aí lá vai o Corá puxar sardinha pro Bolsonaro de novo, né? Quem foi o presidente, né, que fez o maior aumento salarial da história do Brasil por professores? Jair Bolsonaro. Essa
os professores têm que aguentar, que foi o Bolsonaro que deu. Aí quase 4 mil reais, acho que foi, se eu não me engano, o piso salarial dos professores. Concordo, eu sou a favor que o professor ganhasse igual o vereador 7 mil, mas não depende do Corá. Agora, eu vou ser o bom samaritano e vou doar meu salário para os professores? Aí é onde existe essa incongruência. O Tarzan aqui tá mandando um salve. Galera legal aí. Tarzan, Vini, Tarzan, Mickey. Tarzan é um puxa-saco. Patrão. Puxa-saco do Se a gente chefe. xingando, pode falar também. Trabalha comigo. É isso. Mas a maioria tá elogiando. José Zanco, meu amigo. Alberto Carreira. Sogrinha aqui também, Zilda Andretta. Abraço aí gente. pra todo mundo aí. Mediane. Espero que tenha gostado do nosso bate-papo aí. Procurei ser o mais transparente possível. Foi show. E só pra encerrar, ano que vem, e aí? Se candidata de novo? Como é que... Reeleição? Ano que vem, né? Ano que vem. Chegou aí, chega na hora, hein? Sou pré-candidato à reeleição. Vou tentar mais uma vez. Mesmo minha família não querendo. Mesmo a minha esposa não querendo. E futuramente, você pensa em um, sei lá, deputado? Eu vou te ser muito sincero. Eu devo ir pro meu último mandato. Eu não ia nem sequer ser candidato à reeleição. Eu me convenci de ser candidato. Se o podcast fosse há um mês atrás, eu tinha falado pra você que eu não ia ser candidato. Eu sofri muito com isso, cara. Eu quase morri, literalmente. Eu tive só contando uma história. Eu tive um problema de saúde. Hoje eu faço tratamento psicológico. Nunca precisei, também não é mérito nenhum de quem precisa. Mas hoje faço tratamento psicológico por conta dos problemas emocionais que eu obtive dentro do mandato. Em janeiro de 2022, de dezembro para janeiro, foi quando quase meu mandato foi cassado. Eu fui encontrado desmaiado em casa, que eu tomei 8 comprimidos de Rivotril. Na imprensa, se você colocar no Google aí, Corá mal súbito, vai sair no liberal todo dia e tal, que eu tive um mal súbito. Na verdade não foi mal súbito. Eu tive um problema muito forte psicológico. Entre os problemas, o maior pilar foi o político. E hoje eu tenho problemas de saúde em decorrência da política. Então, me fez pensar seriamente se eu queria continuar. Eu fui internado em janeiro, fiquei uma semana internado por conta desses remédios. O médico falou que o Corá só não morreu. A obesidade dele salvou ele. Pela primeira vez na vida, a obesidade foi boa. É verdade, porque a dose que eu tomei foi a dose cavalar, cara. 8 comprimidos de Rivotril. Por que eu tomava Rivotril? Eu tomava até tempos atrás. Eu não durmo, cara. Se você quer, é que não dá pra ver no vídeo. Umas olheiras ridículas. Eu não consigo dormir. Eu tenho uma ansiedade e uma insônia gigantesca que eu não tinha antes. Peso. Eu sempre fui gordinho. O Rodrigo me conhece. Mas no mandato eu engordei 45 quilos, cara. São problemas que eu obtive dentro do mandato, enfrentando perseguições, acabando errando em alguns momentos por conta da pressão que se tem ali dentro, né? Eu fui eleito muito jovem e eu não conseguia. Hoje eu sou tranquilo, mas eu não sabia lidar com crítica. Você abriu um portal de notícias e viu o cara xingando a tua mãe, cara. O cara desejando a tua morte. Você morra esse gordo, esse maldito, não sei o que. Puta que pariu. Então, na época eu fui internado e no hospital eu peguei Covid. Aí no Covid eu fiquei 23 dias internado, 80% dos pulmões comprometidos, quase morri de Covid, cara. Quase morri de Covid. Foi uma etapa muito difícil, que até hoje eu tenho um tratamento específico. Aí você fala, mas por que, Cora? Então você quer continuar? Minha família é contra, minha esposa é totalmente contra eu continuar. Mas respeito a minha decisão. Porque eu ainda quero fazer muito pela cidade. Eu ainda quero deixar meu nome na história da cidade. Como alguém que lutou pela saúde, alguém que lutou pelos ideais. Daqui 20 anos eu ter meu filho, talvez, quem sabe ter um neto, e poder dizer, olha, fui vereador da cidade, entre altos e baixos, deixei um legado, deixei a minha história, apesar de já estar na história por ter sido ser vereador da cidade, né?
Mas eu ainda acho que ainda tem muito o que fazer e principalmente para calar a boca de muita gente. Porque a minha vitória como vereador já foi uma surpresa para muita gente. E a minha reeleição vai ser muito mais. Pode ter convicção disso. Nós vamos trabalhar muito forte para isso. Eu tenho convicção que nós vamos chegar lá com o apoio das pessoas que admiram o nosso trabalho, que acima de tudo admiram a nossa coragem. Porque muitos ali dentro pensam igual eu, mas não tem coragem de falar o que eu falo. Isso é verdade. Agora, rapidinho pra gente terminar, eu lembrei de uma coisa que acho que seria legal você falar, a gente tá meio que sem tempo, sobre a Mônica Bergman. Você comentou acho que no YouTube eu vi um vídeo seu que ela citou você e tal. Sim. Como é que foi Eu isso? fui. Ela dedicou a mim, né? Fiz uma grande homenagem, uma grande Pra quem não dedicatória. sabe, ela é jornalista, acho que da Band News, é Ela é isso? jornalista da Folha de Da São Folha de Paulo. São Paulo. Eu fui tema de uma coluna inteira da Mônica Bergamo, uma jornalista renomada, né, de esquerda, né, a Mônica Bergamo, ela foi guerrilheira. Tem fotos dela na época, né, do militarismo, tal, assim como muitos outros, né, que na época fugiram de uma tal ditadura que diz que teve no Brasil. Mas engraçado que não fugiu nem pra Cuba nem pra Venezuela, foi pra Nova York, né, foi pra Miami, Você acha que não teve foi ditadura pra aqui no... Paris. Você acha que não teve ditadura aqui no Brasil? Houve deslizes. O militarismo errou em muitas partes, principalmente no tocante ao autoritarismo. Falar em ditadura é algo muito forte. Houve sim deslize, houve sim crimes, que inclusive hoje são pessoas recebem até do governo algum tipo de benefício por ter sofrido naquela época. Mas dizer que foi uma ditadura é muito forte. Toque de recolher, tudo isso, você acha que ainda não se enquadra em tudo pra não ser uma ditadura? Eu não vivi na época. Ausência de, A minha avó, liberdades e tudo. a minha avó tem 79 anos. Ela criou os filhos dela, nunca precisou fugir de polícia nem de militar para poder criar os filhos dela. Eu tenho um posicionamento muito claro referente a essa época de 1964 e em diante, né? Houve deslizes, houve crimes que já estão sendo há muitos anos reparados e que vão demorar anos e anos para reparar, e talvez não reparem, porque é uma mácula na história por conta de erros individuais. Mas eu não diria ditadura, tanto que eu nem uso essa palavra. Eu diria a época do militarismo, que foi a época que o Brasil mais cresceu. Isso é histórico, isso é fato, isso é número. Hoje nós temos hidrelétricas no Brasil porque foram os militares que fizeram. Se você vê, o próprio Lula tem um vídeo dele dizendo que foi a época de auge da economia brasileira. O ônibus, aqui era o pessoal que era o ponto da Volkswagen. Passava o ônibus da outra empresa, da outra fábrica, oferecendo mais salário para aquele pessoal para trabalhar. Era uma época de pleno emprego. Mas existe o lado obscuro do militarismo naquela época, que errou muito no autoritarismo, matou muita gente, né? Mas assim, é uma página de um livro. Eu não vou julgar o livro inteiro por uma página. Então, mas como a gente tá falando da Mônica Bergamo, ela falou que de você ser bolsonarista, essas coisas? Ela falou sobre o caso da Juliana, né? Ah, sim. Saiu. E ela disse ter sofrido na ditadura, né? Na tal ditadura. Por isso que eu falo que ela é de esquerda, tem um viés bastante, né? Apesar que é uma das que tá arrependida do L aí, tá criticando bastante o Lula aí. Mas talvez não seja o mesmo caso seu com, sei lá, o Denis, por exemplo, que criticou e agora Mas ela talvez esteja fazendo o papel dela. uma coisa é de reconhecer. reconhecer os erros do Lula Uma coisa também. é reconhecer. Outra coisa é a gente saber por trás o que tá acontecendo. Eu vou te dar um exemplo. Ela passou pano muitas vezes e agora faz algumas críticas por conta que a emissora dela não tá recebendo o que deve receber. Simples. Bom, Corá, muito obrigado. Gostei muito do papo. Queria que você desse seus Não recados. não agradou todo mundo. Não tem Até como, né? porque eu não vim no mundo pra agradar todo mundo.
Então, mas eu gosto que a minha opinião seja respeitada e estou na política para defender que a sua opinião também seja respeitada. Mesmo você gostando de mim ou não, concordando comigo ou não, eu estou defendendo que você não goste de mim, que você não concorde de mim. É isso que eu quero pro Brasil. É liberdade. E seus recados, alguma coisa? Suas redes? Eu vou dar uma dica pro pessoal aí que gosta de cinema. Dia 21 agora vai ter um filme muito bom no cinema, Som da Liberdade, Sound of Freedom, um filme do John Caviezel, um filme sensacional que fala sobre tráfico humano, um filme que foi censurado nos Estados Unidos. Muitas salas de cinema não colocaram o filme, mesmo assim, é campeão de bilheteria. Milhões e milhões de arrecadação lá, e veio pro Brasil e estreia aqui nos cinemas de Santa Bárbara, dia 21 de setembro, pela Paris Filmes. Sound of Freedom, Som da Liberdade. Cara, assiste, é do cacete. Fala sobre tráfico humano, é um baita de um filme que vai abrir a mente de muita gente aí. É isso? Show de bola. Segue no Instagram lá, @vereador Corá. Meu WhatsApp, 988734361. 988734361. Não é assessor que responde não, tá? Sou eu mesmo. Pode chamar que Você quer xingar o que eu te Corá? atendo. Anote aí. Pode xingar. Eu te garanto que você vai ser xingar também. É a lei da semeadura. Muito obrigado, Corá. Brincadeira, gente. Muito obrigado pelo papo. E muito obrigado a vocês que estiveram conosco até agora. E o meu recado é para que vocês se inscrevessem no canal, no Oestcast, aqui na Rádio Luzes. Também, se quiser, lá no meu canal, no YouTube, Oestcast, tudo junto. Segue a gente também no Instagram, Oestcast, tem a página lá. Siga o Corá. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.